com teu coração me oferto. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder a própria vida? Que vantagem existe em acumular os bens aqui da terra e perder o céu? Por que apegar-se ao pragmatismo fácil das ideias pós-modernas, esquecendo-se da vontade de Deus? Esse é o programa Verbo da Vida e hoje queremos refletir sobre a liturgia da palavra do 22º domingo do tempo comum. Mas antes de continuarmos, se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal, dá um clique aí no sininho e também deixa um like aí pra gente. Na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias faz um verdadeiro desabafo. Ele diz que a palavra do Senhor tornou-se para ele fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Forte isso, né? Pois é, mas o ministério do profeta Jeremias foi sempre um ministério incômodo, sobretudo porque em Israel existiam profetas que pregavam de acordo com as vontades do povo e sempre acariciando o ego popular. Inspirado pelo Espírito, Jeremias tem um profetismo incômodo, justamente porque o seu profetismo é um profetismo de correção. Que pai não corrige seus filhos quando os filhos estão no mau caminho? Pois bem, ainda que a revelação de Deus como pai tenha vindo só com Jesus, Deus sempre foi pai, e assim corrigia o seu povo através da voz deste profeta. Mas claro, a missão de Jeremias era sempre alvo de críticas da parte daqueles que não queriam se converter a Deus. Esse contexto é um alerta para nós. Nós também temos que ser vigilantes para não vivermos um cristianismo à la carte. Por favor, um X-Bacon com ovos e bastante maionese. Agora traz um suco detox aí. Por mais incoerentes e sem nexo que possam parecer as escolhas do cardápio, nós somos tentados a fazer a mesma coisa com a nossa fé. A parte dos ensinamentos que nos trazem conforto, a gente guarda. O que nos incomoda, a gente quer rejeitar. E quem cai nessa tentação, descarta a vontade de Deus e faz da busca de conforto pessoal a principal grandeza pela qual essa pessoa busca a religião. Por exemplo, o mundo costuma ser muito simpático ao Jesus que luta pela justiça social, que reivindica saneamento básico e habitação, que luta contra o desmatamento, mas o mundo tem um verdadeiro ódio a Cristo quando Cristo propõe uma outra luta, e é a luta contra si mesmo. A luta contra a tendência da concupiscência que dentro de nós, desde o pecado original, nos leva a querermos escolher um rumo, uma via, um sentido sem Deus. Sim, saídas fáceis, confortáveis, que excluem do nosso horizonte de religião a penitência e uma verdadeira conversão. Isso pode ser palestra de autoajuda, pode ser cláusula de estatuto de ONG ou de sindicato, pode ser a invenção de um Jesus paz e amor, mas deixou de ser evangelho faz tempo. O Império Romano vivia um culto ao ter, ao poder e ao prazer. E na capital do Império isso tudo era ainda mais pujante. É por isso que São Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, diz bem assim: irmãos, pela misericórdia de Deus, exorto que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o culto que vocês devem prestar. Isso está na segunda leitura de hoje. Sim, São Paulo propunha que o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, a verdadeira liturgia é a configuração do nosso coração ao coração de Cristo. É deixarmos de lado a nossa vontade egoísta para aderirmos à vontade dele, ainda que isso cause para nós algum tipo de sofrimento. Na mesma direção vai o evangelho de hoje. Tão logo Pedro recebe a revelação divina de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, como nós ouvimos no evangelho de domingo passado, Jesus trata de dissolver na cabeça deles a imagem equivocada que eles tinham do Messias. Sim, num primeiro momento, os discípulos de Jesus, fazendo eco às expectativas de todo o povo, eles tinham na cabeça que o Messias viveria uma missão triunfalista, que iria vencer prontamente todos os inimigos políticos, trazendo conforto para si mesmo e para todo o povo. Jesus é rei sim, mas o seu reino não é deste mundo, o seu trono é a cruz e sua coroa é de espinhos. E é por isso que no início do evangelho de hoje, tão logo Jesus mostra que de fato é o Messias, ele diz que é necessário ir a Jerusalém e sofrer muito.
Agora estava claro que a cruz fazia parte do horizonte do Mestre. Simão Pedro, ainda movido pelo homem velho, buscando conforto acima de tudo e não a vontade de Deus, toma uma medida sem noção, chama Jesus de canto e dá de dedo nele. Que é isso, Jesus? Vira essa boca pra lá! Isso jamais vai te acontecer, Deus não permita isso! Sabe o que Jesus disse para Pedro? Pôs Pedro no lugar dele. Vade post me Satanam, scandalum est mihi. Ou seja, vai para trás de mim, Satanás. O mestre aqui sou eu. Você para mim é uma pedra de tropeço, um escândalo. Isso deve ter doído pra caramba no coração do apóstolo. Mas serve de alerta pra gente. E nos ensina algumas coisas interessantes sobre a nossa religião. Primeiro ensinamento, Jesus torna Pedro a pedra sobre a qual vai construir a sua igreja, não por merecimento. Pedro, por si mesmo, não podia nada. Mas é a graça de Deus e somente ela que faz de Pedro o que ele é. Segundo lugar, no mesmo rumo vai a igreja. Se ela permanecer fiel ao seu Senhor e aberta à graça que ele nos dá, aí ela vai agradar o coração de Deus. Senão, não. Terceiro lugar, Deus pede para cada discípulo em particular renúncia da própria vontade e não adesão a ideiazinhas fáceis que o mundo prega, justamente para trazer conforto imediato. Abrindo parênteses, esses dias que tristeza ver cristãos tendo dúvida se devia ser contra o aborto ou não. Aliás, sobre o caso que gerou essas dúvidas, eu coloquei uns links aqui na descrição, vale a pena conferir. Fechando parênteses, não queira se tornar seguidor de Jesus só até o ponto de Jesus começar a te incomodar. Quando o evangelho começar a parecer pesado para você, lembre-se de perguntar se Jesus não está certo e você está errado. Peça a ele a graça da compreensão, do entendimento. Não seja racionalmente preguiçoso e nem espiritualmente débil. Vamos pedir a ele a graça de tomarmos a nossa própria cruz e seguirmos atrás dele. O mestre é ele, não nós.